Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sou o Ricardo, Dr. Ricardo, para a maioria das pessoas que trabalham comigo. Eu sou o CEO de uma rede de resorts de luxo aqui no Nordeste. A gente tem hotéis pé na areia, 5 estrelas, piscina de borda infinita, aquele luxo que o povo paga caro para ter. Eu vivo isso. Eu vendo isso, mas o universo, minha gente, tem um senso de humor dos diabos. Antes disso, de onde você ouve, você já se inscreveu e curtiu para receber mais vídeos? Eu estava voltando de uma reunião de emergência em Recife, dirigindo o meu carrão, um SUV alemão que custa o preço de um apartamento, e a ideia era passar a noite em Porto de Galinhas, num dos meus resorts, antes de pegar o voo de volta para São Paulo. Tudo planejado, tudo sob controle, até que o céu resolveu desabar. Não era chuva, era dilúvio. Era o tipo de tempestade que faz você questionar a engenharia civil das estradas brasileiras. A BR-001 parecia um rio lamacento. Eu estava a uns 5 quilômetros do meu destino, o Paraíso Tropical Resort, quando de repente, puf, o carro engasgou, deu uns trancos e apagou. Tentei ligar de novo, nada. O painel parecia uma árvore de Natal quebrada. Pensei, não é possível, um carro desse nível dando pau no meio do nada. Mas deu, e eu estava ferrado. Liguei para o meu motorista, liguei para o seguro, mas a resposta era sempre a mesma. Dr. Ricardo, com essa chuva, só daqui a umas 3 horas, no mínimo. 3 horas, no escuro, na beira de uma estrada que já estava alagando. Eu não sou moleque. Sou um homem de 50 anos, acostumado com ar-condicionado e reuniões de diretoria. Mas ali, eu virei um sobrevivente. Olhei no GPS e vi que o resort, o meu resort, estava a menos de 1 quilômetro de distância. Eu pensei, quer saber? Não vou esperar. Vou trancar o carro aqui, que se dane o seguro, e vou andando. Chego lá, tomo um banho, pego uma roupa seca do estoque de emergência e amanhã eu resolvo essa encrenca. Foi a decisão mais burra e mais importante da minha vida recente. Saí do carro. Gente, a água bateu na minha canela instantaneamente. E não era água limpa. Era lama pura, misturada com óleo de motor e sabe-se lá mais o quê. Eu estava vestindo um terno caríssimo, italiano, cinza chumbo. Aquele terno virou uma esponja marrom escura em 10 segundos. Meu sapato de couro legítimo afundou na lama. Caminhei naquele temporal. 1 quilômetro parece pouco, mas quando você está encharcado, com o vento gelado do mar batendo e a chuva te chicoteando, parece uma maratona. Quando eu finalmente cheguei na entrada do Paraíso Tropical, eu não era o Dr. Ricardo, CEO da rede. Eu era um bicho do mato, um mendigo de lama. Um naufrago que tinha acabado de sair do mangue. A portaria do resort era linda, imponente. Mármore branco, luzes amarelas quentes, coqueiros iluminados. O contraste entre a opulência daquele lugar, que eu tinha mandado construir com cada detalhe, e o estado deplorável em que eu me encontrava, era chocante. Passei pela guarita, acenei de longe para o segurança, que nem me reconheceu, claro, eu parecia um monstro, e rumei para o lobby. Abrindo aquelas portas gigantes de vidro temperado, o cheiro me atingiu. Cheiro de limpeza, de ar-condicionado potente, de flores exóticas. Era o cheiro do dinheiro, o cheiro do luxo. E eu, ali, pingando lama em cima do carpete persa que eu mesmo escolhi. A recepção era um show. 3 atendentes impecáveis, uniformes engomados, sorrisos treinados. E no centro, atrás de um balcão de madeira maciça, estava ele, Jefferson. Jefferson era o gerente geral da unidade de Porto de Galinhas. Um cara jovem, na faixa dos 30 e poucos, magro, cabelo impecavelmente penteado com gel e um ar de quem achava que estava fazendo um favor ao mundo por existir. Ele era eficiente, eu tinha que admitir, mas sempre me pareceu um pouco snob demais. Ele tinha aquela postura de quem só respeitava quem estava de terno e com a carteira gorda na mão.
Ele estava conversando com uma hóspede que parecia ter saído de uma capa de revista, toda de linho branco, tomando um espumante. Eu parei na frente do balcão, ofegante. Minha roupa pesava uns 10 quilos de água. As 3 atendentes me olharam. O sorriso delas murchou na hora. Era visível o nojo, o desconforto. Elas olhavam para o rastro de água suja que eu estava deixando no chão polido. Jefferson virou a cabeça. Ele me encarou de cima a baixo. E aí, gente, veio a primeira pontada. O olhar dele não era de quem via um hóspede em apuros. Era de quem via um estorvo, um problema sanitário. Pois não, senhor? Ele perguntou, com aquela voz modulada, meio metida à besta, mas sem se mover da sua posição. Ele não veio me ajudar, não ofereceu uma toalha, nada. Eu tentei respirar fundo, mas tossi um pouco de água que tinha engolido na caminhada. Boa noite, eu disse. Minha voz estava rouca. Eu preciso de um quarto, por favor. Imediato. Por uma noite. Jefferson arqueou a sobrancelha. Ele olhou para o meu terno enlameado, para o meu rosto sujo e para a poça que se formava nos meus pés. O senhor tem reserva? Não. Eu tive um problema sério na estrada, meu carro quebrou. Eu estava passando e vi que o resort estava aberto. Eu sou o Dr. Ricardo. Eu pago em dinheiro ou no cartão, o que for preciso, mas preciso de um banho e uma cama urgente. Eu usei meu nome, mas não usei meu sobrenome e nem revelei minha função. Eu queria ver como Jefferson trataria um Dr. Ricardo, qualquer que estivesse em situação de vulnerabilidade. Eu queria ver se a política de hospitalidade que eu tanto pregava estava sendo aplicada. Spoiler, não estava. Jefferson fez um movimento com a mão, chamando uma das atendentes. Lúcia, por favor, traga um esfregão e um balde. O senhor, por favor, poderia dar um passo para trás? O senhor está sujando o nosso mármore. Isso é um lobby de luxo, não é uma praça de pedágio. Na hora, o sangue me subiu à cabeça. Eu sou o dono. Eu paguei por esse mármore. Mas eu me segurei. Eu precisava ver até onde a arrogância dele iria. Escute, Jefferson, eu disse, tentando manter a calma. Eu sabia o nome dele, mas ele não sabia quem eu era. Eu estou numa emergência. Eu sei que o hotel tem quartos vagos. Verifique, por favor. Eu pago a tarifa cheia. Ele sorriu, um sorriso pequeno de escárnio. Dr. Ricardo! Ele pronunciou meu nome com uma ironia que doeu mais do que a água fria. Em primeiro lugar, o senhor não tem o direito de me chamar pelo primeiro nome. Sou Jefferson Dantas, gerente geral. E em segundo lugar, o problema do senhor na estrada não é um problema do paraíso tropical. A hóspede do linho branco, que estava ali perto, soltou uma risadinha abafada. O constrangimento público começou a me queimar. Nós não aceitamos walk-ins, Jefferson continuou, batendo levemente os dedos no balcão de madeira. Especialmente não em um estado como o seu. O senhor não tem nenhuma identificação que comprove quem é e não parece ter condições de arcar com as nossas diárias. O nosso sistema de segurança é rigoroso. Eu comecei a rir, um riso seco e sem humor. Aquele filho de uma mãe estava me dizendo que eu não tinha dinheiro para pagar o quarto que era meu. Eu te dou R$ 5.000 agora em dinheiro por uma noite. Só me dê a chave de um quarto. Eu preciso de um banho quente, Jefferson. Ele balançou a cabeça como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Nossas diárias começam em R$ 1.800, Dr. Ricardo. E nós não aceitamos pagamento sem um cartão de crédito cadastrado na reserva, para garantia de despesas extras, como o estrago que o senhor está fazendo no nosso carpete agora. Ele apontou para meus pés. Além disso, francamente, a sua aparência não condiz com o padrão de hóspedes que recebemos. O senhor pode estar aqui amando de alguém para causar tumulto. Eu juro, gente, que se eu tivesse revelado minha identidade naquele momento, teria sido puramente por impulso de estrangulamento. Mas algo me travou. Eu pensei, esse cara
não merece a honra de saber que ele está sendo um imbecil com o próprio patrão. A demissão dele tem que ser um espetáculo. Eu estava furioso, mas por baixo da raiva havia uma tristeza profissional. Eu tinha investido milhões naquele lugar, construído uma marca baseada em hospitalidade de primeira linha, e ali estava o meu gerente, na cara dura, praticando discriminação de classe na porta do hotel. Certo, Jefferson Dantas, eu disse, já sentindo o frio da vingança me aquecer um pouco. Você tem certeza que não há absolutamente nada que você possa fazer por um cliente que está em apuros na porta do seu resort? Ele deu de ombros, virando-se ligeiramente para a hóspede do linho branco. Não, eu sugiro que o senhor procure uma pousada mais simples na rua de trás. Elas são mais adequadas para chegadas sem reserva e sem o devido vestuário. O devido vestuário. Minha gente, eu estava vestindo um terno que valia mais que o salário dele de 2 meses. Eu não disse mais nada. Apenas olhei para ele. Olhei para as recepcionistas que fingiam não prestar atenção, mas estavam claramente se divertindo com a humilhação do cara sujo. Olhei para o lobby luxuoso. Girei nos calcanhares, deixando o rastro de água barrenta para trás. Eu senti o olhar de desprezo do Jefferson nas minhas costas até as portas de vidro fecharem. Quando eu saí, a chuva tinha diminuído para uma garoa fria e insistente. Eu estava tremendo, não só pelo frio, mas pela raiva. A humilhação tinha sido completa, pública e dolorosa. Eu, Ricardo, o homem que assina o cheque de pagamento dele, fui expulso do meu próprio hotel, tratado como lixo, porque meu carro quebrou e eu estava sujo. Eu olhei para o lado. Exatamente em frente ao paraíso tropical, separada apenas pela estreita rua, havia uma pousadinha simples, com fachada azul claro, luzes aconchegantes e um letreiro piscando. Pousada Sol de Maré. Parecia acolhedora, modesta, o oposto exato do meu resort. Eu atravessei a rua, pisando na água que corria pela calçada. Entrei na pousada Sol de Maré. O cheiro era de café coado e bolo fresco. O piso era de cerâmica simples, mas limpo. No balcão, uma senhora sorridente de uns 60 anos com um avental florido me olhou. Ela não fez careta. Ela não olhou para o chão. Ela olhou para o meu rosto, viu meu desespero e meu estado deplorável. Meu filho, o que aconteceu com o senhor? Venha, entre. Você está congelando. Ela veio correndo, pegou uma toalha de banho limpa que estava dobrada no balcão e me entregou. A chuva pegou o senhor feio, hein? Senta aqui, me diga o que precisa. A diferença de tratamento me atingiu como um soco no estômago. Hospitalidade de verdade. Não a hospitalidade de papel que eu vendia, mas a humana. Eu preciso de um quarto, dona. Carmen. Pode me chamar de Carmen. Um quarto? Claro que temos. Um banho quente é o que o senhor precisa. Não se preocupe com o pagamento agora. Venha, vou te levar no quarto 7. É o mais quietinho. Eu quase chorei de alívio. Aquele simples gesto de bondade, depois daquela dose de veneno que eu tinha tomado no meu próprio estabelecimento, me desarmou. O quarto 7 era pequeno, mas limpo e cheiroso. A cama tinha um lençol de algodão macio. O chuveiro era elétrico, simples, mas a água estava fervendo. Dona Carmen me trouxe uma caneca de café forte com leite e uma fatia de bolo de fubá. O senhor come isso, toma um banho e dorme. Amanhã cedo a gente resolve o resto. Não se preocupe com essa roupa, deixa aqui que eu dou um jeito. O senhor parece um homem importante, mas aqui, agora, é só um hóspede precisando de ajuda. Homem importante. Sim, eu era. E estava sendo tratado com mais dignidade ali, na pousada simples de Dona Carmen, do que no resort de 50 milhões de reais que eu possuía do outro lado da rua. Eu me despi, largando o terno no chão como se fosse um trapo nojento. O banho quente lavou a lama e, mais importante, lavou a humilhação superficial. Quando saí do banheiro, vestido num roupão felpudo da pousada, sentei na cama. O bolo de fubá estava delicioso. O café, divino.
Mas a raiva voltava, fria e calculista. Jefferson Dantas. Ele não apenas desrespeitou um cliente, ele desrespeitou os valores de toda a minha empresa. Ele demonstrou que só sabia tratar bem quem parecia rico. E ele fez isso na minha cara. Eu peguei meu celular, que por sorte tinha sobrevivido à inundação dentro do bolso interno do casaco. Olhei a hora. Era tarde. Eu não ia ligar para ninguém naquela noite. Eu não ia mandar um e-mail de demissão. A vingança precisava ser perfeita, precisa ser pedagógica, precisa ser pública. Jefferson precisava entender na frente de todos que a hospitalidade não é sobre a roupa que a pessoa veste, mas sobre a decência que a equipe tem, e que ele tinha acabado de humilhar o homem que o pagava. Eu abri meu calendário, olhei os compromissos de amanhã. Eu tinha uma reunião de diretoria agendada para as 10 horas da manhã, mas em São Paulo. Eu cancelei o voo. Eu liguei para minha secretária. Liguei para o diretor de operações e para a diretora de RH. Mudança de planos, eu disse, com uma voz que não admitia contestação. Todos os diretores, voo fretado para Recife agora. Quero todos em Porto de Galinhas às 9h30 da manhã, impecáveis. Vamos ter uma reunião de emergência no Paraíso Tropical Resort. Mas, doutor Ricardo, está tudo bem? A reunião é sobre o quê? Perguntou minha secretária, preocupada. A reunião, Lúcia, é sobre a excelência no atendimento ao cliente e sobre a falta dela. Eu respondi, olhando pela janela para as luzes do meu resort, que brilhavam com arrogância na escuridão. E eu quero que a gente chegue pela porta da frente, todos de terno, impecáveis, e quero que vocês entrem e me esperem no lobby. Eu vou entrar por último. Eu desliguei. Naquela pequena cama, na pousada Sol de Maré, eu comecei a planejar a minha entrada triunfal e a saída humilhante de Jefferson Dantas. Ele me enxotou como um cachorro sarnento. No dia seguinte, eu voltaria como juiz. O plano era simples, cruel e justo. Eu ia esperar Jefferson estar no auge do seu dia, tratando os hóspedes de linho branco e sorrisos treinados. Eu ia esperar a minha diretoria inteira estar parada no lobby, representando o poder financeiro e corporativo que ele tanto idolatrava. E só então eu entraria. Dona Carmen, a dona da pousada, bateu na porta. Doutor Ricardo, o senhor está melhor? Trouxe um cobertor extra. O vento está forte. Estou ótimo, dona Carmen. E amanhã a senhora vai me fazer um favor. O que for preciso, meu filho. Amanhã, bem cedinho, eu preciso que o senhor me empreste um ferro de passar, um bom sabão e uma escova. Eu preciso deixar o meu terno apresentável. E a senhora vai me acompanhar em uma visita de cortesia ao vizinho. Vai ser um dia inesquecível para todos nós. Dormi poucas horas, mas eram horas cheias de antecipação. A vingança, dizem, é um prato que se come frio, e eu estava preparando um banquete gelado para Jefferson Dantas. Mal podia esperar pelo nascer do sol. A noite mal dormida não me incomodava. Eu tinha um compromisso inadiável com a justiça corporativa, e ele seria cumprido em grande estilo. O palco já estava montado. A plateia seria a diretoria e os hóspedes, e a estrela da humilhação, sem saber, estava prestes a subir ao palco. Aquele sono na pousada Sol de Maré foi o sono mais revigorante que eu tive em anos. Não por ser luxuoso, muito pelo contrário. Era a paz de quem tinha sido acolhido e a adrenalina de quem estava prestes a explodir uma bomba. Eu dormi com os anjos, mas acordei com o demônio da vingança no ombro. Acordei às 6h da manhã. O sol ainda não tinha mostrado a cara por completo, mas já dava para ouvir o barulho do mar, calmo, diferente da noite anterior. Eu saí do quarto e encontrei Dona Carmen na cozinha. Ela estava preparando um café da manhã que dava água na boca com tapioca, cuscuz e aquele cheiro de café coado na hora que só Nordeste sabe fazer. Bom dia, doutor Ricardo. Dormiu bem? Ela perguntou com aquele sorriso de mãe que sabe que o filho passou por um perrengue. Dormi como uma pedra, Dona Carmen. E a senhora fez magia com o meu terno.
eu disse, olhando para o cabide pendurado na porta do quarto. Minha roupa, que na noite anterior parecia ter sido resgatada de um naufrágio na lama, estava milagrosamente limpa. Não estava perfeita, claro. Um terno italiano, cinza chumbo, depois de um banho de lama e chuva ácida, nunca mais volta a ser o mesmo. Mas Dona Carmen tinha tirado o grosso da sujeira. Magia não, meu filho. Sabão de coco, escova e paciência. Sequei ele atrás da geladeira para não estragar o tecido. Mas se o senhor quiser que ele fique apresentável para o seu compromisso, a gente precisa passar ele agora. Aquele tecido é fino, precisa de cuidado. Eu peguei o terno. O cheiro de lama tinha sumido, substituído por um cheiro de limpeza caseira. Dona Carmen, a senhora salvou a minha vida e o meu bolso. Eu brinquei. Enquanto ela me guiava para a lavanderia improvisada da pousada, eu comecei a passar a roupa. Eu, Ricardo, CEO de uma rede multimilionária, passando o meu próprio terno com um ferro a vapor simples de 80 reais. Era quase poético. Enquanto eu passava o paletó, eu contei para ela, pela primeira vez, o que tinha acontecido na noite anterior. Não revelei que eu era o dono do resort, mas contei a humilhação. Eu cheguei lá, Dona Carmen, encharcado com o carro quebrado, precisando de ajuda, e o gerente, o tal do Jefferson, me tratou como um cachorro, me disse que eu não tinha o vestuário adequado e me enxotou. Disse que eu era um problema sanitário. Eu desabafei, sentindo a raiva esquentar de novo, mais intensa que o vapor do ferro. Dona Carmen parou de dobrar as toalhas, me olhou com seriedade e balançou a cabeça. Ah, Dr. Ricardo, aquele rapaz, eu vejo ele ali todo dia. Ele tem nariz empinado demais, é novo, tem o poder na mão e acha que pode pisar nos outros. Ele só sorri para quem dirige carro importado. O que ele fez com o senhor não é hospitalidade, é falta de vergonha na cara. Exatamente, e eu não vou deixar isso passar. Eu prego excelência, Dona Carmen. Eu prego que todo cliente, seja ele quem for, merece ser tratado com dignidade. Aquele resort é a minha cara, o meu investimento, e o Jefferson está sujando a minha reputação com a arrogância dele, eu disse, dando a última passada na gola. O terno estava decente. Não parecia novo, mas parecia caro. E o mais importante, parecia o terno de um executivo que tinha passado por um sufoco, mas que estava de volta ao jogo. Olhei para o relógio. 8h30. Minha diretoria estaria pousando em Recife em menos de 1 hora. Dona Carmen, a senhora me fez um favor inestimável ontem e hoje, eu disse, vestindo a camisa social que ela também tinha lavado. Agora eu vou pedir o último favor. Eu quero que a senhora tome um café reforçado, coloque seu melhor vestido e venha comigo. Ela arregalou os olhos. Com o senhor? Onde, meu filho? Naquele resort arrogante ali da frente. É uma visita de cortesia. Eu preciso de uma testemunha. Eu preciso que a senhora veja a diferença entre quem entende de hospitalidade, que é a senhora, e quem só entende de dinheiro, que é o Jefferson. E eu quero que o Jefferson veja que o mendigo de lama que ele expulsou ontem está voltando hoje, de terno e muito bem acompanhado. Ela hesitou por um segundo, mas eu vi a curiosidade e um brilho de indignação justa nos olhos dela. Se for para ensinar uma lição naquele moleque, eu vou. Mas eu não tenho vestido de luxo, viu? A senhora não precisa de luxo. A senhora tem decência. E isso vale mais que todos os mármores que eu instalei naquele lugar. Nós tomamos café da manhã juntos. Eu comi cuscuz pensando na demissão. Cada colherada era um tijolo na construção da minha vingança. Às 9h15 eu estava pronto. O terno estava impecável, o cabelo penteado, o sapato, embora ainda um pouco marcado pela água, estava polido. Eu parecia o Dr. Ricardo que o mundo corporativo conhece. Não parecia mais o náufrago. Eu peguei minha carteira, que estava intacta, e meu celular. Vamos, Dona Carmen, o show está prestes a começar. Nós saímos da pousada Sol de Maré.
O sol já estava alto, um calor típico de Porto de Galinhas. Eu olhei para a fachada imponente do Paraíso Tropical Resort. Jefferson Dantas estava lá dentro, provavelmente dando ordens, sentindo-se o rei do camarote. Eu pedi para Dona Carmen esperar comigo na calçada da pousada. Eu queria ver a entrada da minha diretoria. Exatamente às 9h35, como um relógio suíço, a pontualidade que eu exijo foi cumprida. 2 carros pretos, grandes, com vidros fumê, pararam na entrada principal do resort. Não eram carros de passeio. Eram carros executivos alugados que minha secretária tinha providenciado em tempo recorde. A porta do primeiro carro abriu. Saiu Lúcia, minha secretária executiva, vestindo um tailleur vermelho de poder, salto alto e uma pasta de couro na mão. Ela era a ponta de lança. Logo atrás, saiu Daniel, o diretor de operações. Um homem gigante, vestindo um terno azul marinho que parecia ter sido costurado nele. Cara de poucos amigos, ele era meu braço direito na hora de cortar custos e agora na hora de cortar cabeças. Do segundo carro saiu a diretora de RH, Patrícia. Ela era a mais importante para o meu plano. Tinha que estar lá, pronta para formalizar o que estava prestes a acontecer. Ela estava de preto, séria, segurando uma pasta que, eu sabia, continha os documentos de rescisão. Os 4, contando o diretor financeiro que estava no segundo carro, se reuniram na calçada. Eles olharam para o resort, ajustaram as gravatas e entraram no lobby em formação, parecendo um esquadrão de elite corporativo. Dona Carmen assobiou baixinho ao meu lado. Eita, Dr. Ricardo! O senhor não estava brincando quando disse que era um homem importante. Que gente chique! Essa é a minha diretoria, Dona Carmen. Eles vieram para o que chamamos de reunião de alinhamento estratégico. Eu expliquei com um sorriso seco. Eles entraram no lobby. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo lá dentro. Jefferson Dantas, vendo 4 executivos de alto calibre entrando juntos, em trajes de gala corporativos, teria que sair de trás do balcão. Ele teria que ativar o modo tapete vermelho. Ele não tratava aquela gente como me tratou. Eu dei um tempo, uns 5 minutos, tempo suficiente para minha diretoria ser recebida, para eles se instalarem na área de espera e para o Jefferson estar no auge da sua bajulação. Vamos lá, Dona Carmen, eu disse, esticando o braço para ela. A senhora vai entrar comigo, de braço dado. A senhora é a minha convidada de honra. Ela hesitou de novo. Mas, Dr. Ricardo, eu estou com o meu vestido de ir à missa. E a senhora está impecável. Vamos. Atravessamos a rua. O sol batia no mármore branco do paraíso tropical. Era uma visão de tirar o fôlego. Um lugar de sonho que eu tinha construído para que as pessoas se sentissem bem-vindas. Passamos pela guarita. O segurança, o mesmo da noite anterior, estava agora de óculos escuros. Ele me viu Dona Carmen, mas o foco dele estava no meu terno. Desta vez, ele não viu um mendigo. Viu um homem de negócios. Ele fez um aceno respeitoso. Abri as portas de vidro temperado e entrei. O ar-condicionado me atingiu. O cheiro de luxo. Mas desta vez, eu não estava pingando lama. Eu estava seco, cheiroso e pronto para a guerra. O lobby estava movimentado. Era o horário de pico do check-out. Havia vários hóspedes elegantes tomando café, arrumando as malas. E no centro da cena, como eu havia planejado, estava a minha diretoria. Eles estavam parados, de pé, perto daquele balcão de madeira maciça que eu tinha escolhido. Eles não estavam sentados no sofá de couro, estavam de pé em posição de poder. E Jefferson Dantas. Jefferson estava radiante. O sorriso dele era largo, forçado, mas cheio de reverência. Ele estava falando com Daniel, o diretor de operações, com as mãos entrelaçadas na frente do corpo, a postura de quem está se curvando. Sejam muito bem-vindos, senhores diretores. É uma honra recebê-los sem aviso. O Dr. Ricardo avisou que teríamos uma reunião, mas não deu detalhes. O senhor precisa de algo? Um café? Um espumante de cortesia? Por favor, sentem-se na sala de reuniões VIP.
Vou mandar preparar tudo. Jefferson estava se desdobrando em mil. Ele estava tão focado em lamber as botas da diretoria que ele não me viu entrar. Minha diretoria, seguindo minhas ordens, nem sequer sorriu. Eles estavam sérios, quase austeros. Aguardamos instruções, Jefferson. Daniel, o diretor de operações, respondeu seco. O CEO disse que entraria em breve. Estamos esperando por ele. Nesse momento, eu parei. Eu parei exatamente onde eu tinha parado na noite anterior, onde eu tinha deixado a poça de lama. Dona Carmen estava ao meu lado, apertando meu braço. Eu senti a força dela. Jefferson finalmente percebeu que havia um movimento atrás dele. Ele se virou. O choque no rosto dele foi impagável. Ele me viu, de terno limpo, de braço dado com uma senhora simples. Aquele sorriso de bajulador sumiu instantaneamente. Ele ficou pálido. Ele não me reconheceu de imediato como o CEO, mas reconheceu o cara sujo que ele tinha escorraçado. Ele piscou, tentando processar a cena. O mendigo da noite passada, de pé no lobby, cercado por 4 dos executivos mais importantes da corporação. O senhor voltou? Jefferson gaguejou. A voz dele, antes modulada e polida, estava trêmula. Eu não respondi imediatamente. Eu dei um passo à frente, soltando o braço de Dona Carmen e caminhando lentamente em direção ao balcão. Eu podia sentir os olhos de todos os hóspedes na recepção e os olhos aterrorizados das 3 recepcionistas, que agora pareciam querer se fundir com o balcão. Eu parei na frente de Jefferson. Ele era mais alto que eu, mas naquele momento ele parecia um ratinho assustado. Eu olhei para ele de cima a baixo, o mesmo olhar de desprezo que ele tinha me dado há menos de 12 horas. Sim, Jefferson Dantas, eu voltei, eu disse, minha voz baixa, controlada, mas cortante como vidro. Eu não sei como o senhor entrou. O segurança... Ele tentou se defender. O segurança me deixou passar, Jefferson. Hoje eu estou de vestuário adequado. Lembra? Eu me virei ligeiramente para a minha diretoria, que assistia à cena com expressões neutras, seguindo o roteiro. Diretores, bom dia, eu disse, elevando um pouco a voz para que todos no lobby pudessem ouvir. Peço desculpas por esta recepção improvisada. Eu tive que cancelar a reunião em São Paulo para tratar de um assunto de extrema urgência aqui, no paraíso tropical. Jefferson estava entrando em pânico. Ele olhava para mim, depois para Daniel, depois para Patrícia, tentando entender o que estava acontecendo. Ele pensava que eu era um cliente rico que tinha voltado para dar uma bronca. Ele não imaginava a escala do desastre. Dr. Ricardo, se o senhor for o cliente que esteve aqui ontem à noite, eu peço desculpas, mas foi um mal-entendido. Eu estava seguindo o protocolo de segurança. Jefferson tentou se recompor, voltando ao modo arrogante, tentando manter a pose na frente da diretoria. Protocolo de segurança, Jefferson, ou protocolo de discriminação? Eu perguntei, cruzando os braços. Eu me virei para a multidão de hóspedes que estavam parando de fazer o check-out para prestar atenção no barraco de luxo. Minha gente, peço 1 minuto da atenção de vocês, eu declarei. Eu sou Ricardo e sou o CEO e fundador desta rede de resorts. Eu sou o homem que investiu cada centavo e cada sonho neste lugar. O silêncio no lobby foi ensurdecedor. Hóspedes pararam com as malas na mão. Jefferson ficou petrificado. As recepcionistas ofegaram. Eu apontei para Jefferson, que agora estava branco como a camisa engomada que ele vestia. Ontem à noite eu cheguei aqui. Meu carro quebrou na chuva torrencial, a menos de 1 quilômetro daqui. Eu cheguei encharcado, sujo, precisando de ajuda imediata. Eu ofereci pagar a diária mais cara do hotel em dinheiro vivo. Eu me identifiquei como Dr. Ricardo, um cliente em apuros. Eu olhei diretamente para Jefferson.
E o que Jefferson Dantas, o gerente-geral desta unidade, fez? Ele me enxotou. Ele me humilhou publicamente. Ele disse que eu não tinha condições de arcar com as diárias, que eu estava sujando o mármore dele e que eu não tinha o devido vestuário para ser aceito aqui. Ele me mandou procurar uma pousada mais simples na rua de trás. Jefferson tentou falar, mas as palavras não saíam. Ele abriu e fechou a boca, engolindo em seco. Eu dei um passo para o lado e gesticulei para Dona Carmen, que estava ali, firme. Jefferson, as suas políticas de vestuário adequado me levaram para cá, eu disse apontando para Dona Carmen. Esta é Dona Carmen. Ela é a dona da pousada Sol de Maré, bem ali na frente. Ela não me perguntou sobre reservas, não me perguntou sobre cartão de crédito. Ela viu um ser humano em apuros, me deu uma toalha, um banho quente, comida e um lugar seguro para dormir. Ela me tratou com a hospitalidade que este resort que eu criei deveria oferecer. Eu me virei para Patrícia, a diretora de RH. Patrícia, por favor, venha até aqui. Patrícia, com a expressão mais séria que eu já tinha visto, caminhou até o balcão. Ela abriu a pasta de couro preto. Jefferson estava desesperado. Ele tentou se dirigir à diretoria. Senhores, eu juro que não sabia. Eu pensei que era um desordeiro. Eu estava apenas protegendo os interesses do hotel. Protegendo os interesses do hotel, Jefferson? Ou protegendo o seu próprio preconceito de classe? Eu retruquei, sem dar espaço para ele respirar. O interesse deste resort é a excelência no atendimento. E isso significa tratar a todos com respeito, independentemente da roupa que vestem ou do carro que dirigiu até aqui. Você falhou miseravelmente em cumprir a missão desta empresa. Eu peguei a pasta da mão de Patrícia. Jefferson Dantas, eu disse, e a voz do CEO estava de volta, fria e final. Você está demitido. Demitido por justa causa, com efeito imediato, por conduta incompatível com a política de excelência e hospitalidade da empresa e por discriminação contra um cliente em situação de vulnerabilidade. Eu coloquei os papéis de demissão em cima do balcão, bem na frente dele. Assine. Patrícia vai acompanhar você até a sua sala para recolher seus pertences. Você tem 10 minutos para sair da propriedade. E se você ousar voltar a trabalhar em hospitalidade, espero que lembre desta lição. A decência não se mede pelo saldo bancário. Jefferson estava em choque total. Ele olhou para os papéis, depois para mim, depois para o chão. A humilhação era palpável. Era a vingança que eu tinha planejado. E era gloriosa, mas eu não tinha terminado. Eu me virei para as 3 recepcionistas que estavam paralisadas, com os olhos arregalados. Lúcia, a que Jefferson tinha mandado buscar o esfregão na noite anterior. Lúcia, você se lembra de mim? Lúcia, tremendo, balançou a cabeça afirmativamente. Sim, senhor. O senhor, o cliente de ontem. Você viu meu estado. Você viu minha angústia. Você viu Jefferson me tratar como lixo. E você, Lúcia, não fez absolutamente nada para intervir. Você foi cúmplice da humilhação. Você e suas colegas aqui. Eu gesticulei para as outras 2. Patrícia, eu chamei a diretora de RH novamente. Prepare os documentos. A equipe de recepção inteira está dispensada. Vocês não entenderam o que é a hospitalidade. Vocês riram da desgraça de um cliente. Vocês podem ir embora agora. A diretoria de operações vai assumir o balcão temporariamente. Daniel, o diretor de operações, deu um passo à frente, ajustando a gravata. A mensagem era clara. A corporação estava no controle. Jefferson, com a cabeça baixa, pegou a caneta e assinou os papéis. Sua carreira no luxo, que ele tanto valorizava, tinha acabado ali, na frente de todos os hóspedes que ele tentava impressionar. Eu peguei o microfone do balcão, aquele que eles usavam para fazer anúncios de spa e jantares temáticos. Senhoras e senhores hóspedes, eu disse, minha voz ecoando pelo lobby de mármore. O que vocês acabaram de presenciar é uma lição de moral corporativa.
Se você vier a um dos meus resorts, não importa se você está de terno ou de chinelo, se você está de carro de luxo ou se veio a pé depois de um desastre, você será tratado com excelência, respeito e dignidade. Quem não entende isso, não trabalha para mim. Eu desci do balcão, voltando para onde Dona Carmen estava. Dona Carmen, eu disse, pegando a mão dela, obrigada por me lembrar o que é a verdadeira hospitalidade. Eu que agradeço, Dr. Ricardo. O senhor fez justiça, ela respondeu com os olhos marejados. Eu me virei para Jefferson, que estava sendo escoltado por Patrícia em direção à porta lateral, com a cabeça baixa. Ele me olhou uma última vez, e o olhar dele não era de raiva, era de total aniquilação. Ele finalmente entendeu quem ele tinha humilhado. Daniel, assuma a gestão desta unidade imediatamente. Contrate uma equipe de recepção nova, focada em pessoas, não em aparências. E Patrícia, envie uma doação de R$50 mil para a pousada Sol de Maré. É um investimento em hospitalidade de verdade, eu ordenei. Daniel assentiu, já ligando para a sua equipe. Eu olhei para Dona Carmen. E agora, Dona Carmen, a senhora me faria a honra de me servir mais um pedaço daquele bolo de fubá na sua pousada? Claro, meu filho. O café está quentinho. E assim, o Dr. Ricardo, CEO e agora juiz, saiu do seu resort de luxo, de braço dado com a dona de uma pousada simples, deixando para trás o caos e a humilhação que ele havia orquestrado. A porta de vidro fechou, e eu sabia que a lição de hospitalidade seria o assunto mais comentado naquele resort por meses. Mas a história ainda não tinha acabado. Eu precisava garantir que a mudança fosse permanente. Eu precisava garantir que o meu resort não fosse apenas um lugar de luxo, mas um lugar de acolhimento. A vingança estava feita, mas a reestruturação estava apenas começando. A gente saiu do resort, do meu resort. Eu não sei explicar o alívio que senti ao atravessar aquela rua de volta para a pousada Sol de Maré. Era como sair de uma sala de cirurgia fria e entrar num abraço quente. O mármore do paraíso tropical parecia subitamente mais gelado, mais vazio, apesar de todo o luxo. O caos que eu deixei para trás, Jefferson pálido, a diretoria em posição de ataque, os hóspedes cochichando e tirando fotos da cena com os celulares, era a prova de que eu tinha feito a coisa certa. Dona Carmen estava radiante. Não era uma alegria vingativa, mas uma satisfação serena de quem viu a justiça ser feita. Ela apertava meu braço com carinho. Eita, Dr. Ricardo, o senhor é um vulcão adormecido. Fez um estrago na vida daquele moço, mas foi merecido. Ele precisava aprender que nem todo mundo que está sujo é pobre de espírito. Nós entramos na pousada. O cheiro de café e bolo estava ainda mais acolhedor. Dona Carmen, o estrago que eu fiz foi consertar um erro que vinha de cima, eu disse, sentando na mesa simples da cozinha. Eu criei uma cultura de excelência, mas o Jefferson a transformou em uma cultura de elitismo. Isso é inaceitável. O dinheiro dele era meu, e o nome dele era o meu. Ele estava sujando a minha marca. Ela me serviu uma xícara de café forte e o prometido pedaço de bolo de fubá. E o que o senhor vai fazer agora? O resort vai ficar de ponta cabeça. Vai sim, e é para ficar. Daniel, o diretor de operações, está no comando temporário. Ele é um trator, vai colocar ordem na casa. Mas eu tenho que garantir que a lição seja permanente. Eu olhei para ela, sorrindo de verdade pela primeira vez em horas. A senhora viu que eu chamei Patrícia para fazer uma doação de R$50 mil para a pousada, né? Dona Carmen ficou vermelha, abanando o rosto com a mão. Ai, meu Deus, Dr. Ricardo, eu nem sei o que dizer. Isso é um absurdo de dinheiro. Eu não fiz nada demais, só dei um banho e um café. A senhora fez tudo demais, Dona Carmen. A senhora fez o que o meu resort de luxo, com todos os seus milhões, não conseguiu fazer.
A senhora me deu hospitalidade. Essa doação não é só um presente, é um investimento. É para a senhora ampliar a pousada, talvez colocar ar-condicionado em todos os quartos, melhorar a estrutura. É para que a senhora continue sendo um farol de como se trata um hóspede de verdade. Ela pegou na minha mão. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas sinceras. Obrigada, meu filho. O senhor tem um coração bom, por baixo daquele terno de homem de negócios, e eu vou usar cada centavo para continuar cuidando de quem precisa. Fiquei ali, tomando café na pousada Sol de Maré, enquanto, do outro lado da rua, o meu império estava em chamas e sendo reconstruído. Foi o meu melhor café da manhã em anos. Eu passei o resto do dia em Porto de Galinhas. Cancelei o voo de volta para São Paulo e me instalei formalmente na suíte presidencial do Paraíso Tropical. Desta vez, entrei pela porta da frente, acompanhado por Daniel e Lúcia. A secretária, que não foi demitida, mas estava apavorada. O clima no resort era de velório. Os hóspedes estavam chocados, mas secretamente excitados com a fofoca. A história do CEO disfarçado, que demitiu a gerência na frente de todos, já estava viralizando nas redes sociais locais. Eu me reuni com Daniel na sala de reuniões VIP. A pauta era simples: RH e reestruturação de valores. Daniel, eu quero que você ligue para todos os gerentes da rede, em todas as unidades hoje. Faça uma teleconferência de emergência. Você vai contar exatamente o que aconteceu aqui. Não omita detalhes. Eu quero que eles saibam que eu fui tratado como lixo no meu próprio hotel. Pode deixar, Ricardo. A mensagem será passada. Mas e quanto à nova equipe de recepção? Contratação imediata, mas com uma regra inflexível. O processo seletivo não será sobre currículo ou fluência em idiomas. Será sobre empatia. Eu quero que Patrícia crie um teste de simulação. Coloque o candidato numa situação de estresse, de vulnerabilidade. Se ele se preocupar mais com o mármore do que com a pessoa, ele está fora. Eu quero gente com o coração da Dona Carmen no balcão. Eu pedi a Daniel para criar o Protocolo Ricardo. Era uma política escrita, assinada por mim, que dizia: a aparência de um hóspede em apuros nunca, jamais, deve ser um critério para o atendimento. A dignidade humana precede qualquer regra de vestuário ou reserva. Essa regra seria pendurada e moldurada em todas as recepções da rede. Liguei para o seguro e finalmente meu carrão foi rebocado. Quando o mecânico me ligou, ele não parava de rir. Dr. Ricardo, o senhor está famoso aqui em Porto. O cara do guincho me contou que o senhor demitiu o gerente na frente de todo mundo. O senhor é o cara. Eu sorri. A fama não era pelo luxo, mas pela moral. Era um bom sinal. Ainda na suíte presidencial, eu peguei meu celular e procurei o perfil de Jefferson Dantas no LinkedIn. Eu não o bloqueei. Eu queria ver a queda dele. No dia seguinte, o perfil dele estava apagado. Nenhuma menção a gerente-geral do Paraíso Tropical Resort. Ele sumiu do mapa corporativo. A demissão pública, vinda do próprio CEO, na frente de toda a diretoria, era uma mancha incurável em seu currículo no setor de luxo. Ele nunca mais levantaria a cabeça. A vingança, embora amarga, tinha sido cirúrgica. Quanto às 3 recepcionistas, Patrícia garantiu que elas foram dispensadas com todas as suas verbas, mas com um registro claro no desligamento sobre a quebra de conduta. Elas aprenderam que, no meu negócio, a indiferença tem um preço alto. Na manhã seguinte, antes de pegar o voo fretado de volta para São Paulo, eu fiz uma última visita à pousada Sol de Maré. Dona Carmen estava regando as plantas da frente. Bom dia, Dr. Ricardo. Já vai? Vou, Dona Carmen. Mas antes, quero te dar um presente de despedida. Eu abri minha carteira e tirei um cartão de crédito preto corporativo. Este cartão é corporativo. Ele tem um limite alto. Eu estou nomeando a senhora a partir de hoje como a nossa consultora de hospitalidade. A senhora vai receber um salário mensal e sua função é simples:
De vez em quando, a senhora vai visitar nossos resorts em qualquer lugar do Nordeste como cliente, sem avisar. E a senhora vai me ligar e me dizer se o tratamento que a senhora recebeu foi igual ao que a senhora me deu na noite da chuva. Dona Carmen quase caiu para trás. Consultora? Eu, doutor Ricardo? Eu nem sei mexer nesse cartão chique. A senhora vai aprender. A senhora é a minha auditora de decência. Se algum gerente tratar a senhora mal ou se preocupar mais com o carpete do que com a senhora me liga imediatamente e eu garanto que a demissão dele será ainda mais rápida do que a do Jefferson. Ela riu, uma risada gostosa e genuína. Ela aceitou. Ela era o meu seguro contra a arrogância. Eu peguei o meu voo naquele dia com a alma leve. Eu tinha perdido um terno caríssimo, o carro tinha dado um prejuízo, e eu tive que fretar um avião e mobilizar a diretoria inteira por causa de um gerente imbecil. Mas o custo foi irrisório comparado ao valor da lição. O incidente de Porto de Galinhas se tornou uma lenda interna na minha empresa. Em todos os treinamentos de novos funcionários, o vídeo de segurança não era sobre como usar a chave do quarto. Era sobre a história do CEO que foi humilhado e como ele reagiu. Eles aprenderam que o verdadeiro luxo não é o mármore ou o champanhe. O verdadeiro luxo, a verdadeira excelência, é o sentimento de acolhimento. É quando a pessoa se sente vista, respeitada e segura, mesmo quando está coberta de lama. O Paraíso Tropical Resort em Porto de Galinhas mudou. Daniel reestruturou tudo. A nova equipe de recepção, escolhida a dedo por Patrícia com base na empatia, era a mais calorosa de toda a rede. Eles tinham um brilho nos olhos porque sabiam que o trabalho deles era cuidar de gente. E a pousada Sol de Maré, ela floresceu. Com a doação e o salário de consultora, Dona Carmen reformou o lugar. Ela colocou ar-condicionado em todos os quartos, fez uma piscina pequena e até comprou uma máquina de café expresso. Mas ela manteve o piso de cerâmica simples, o cheiro de bolo de fubá e, o mais importante, a porta aberta para quem chegasse em apuros. Sempre que eu volto a Porto de Galinhas, eu não fico mais no resort, a não ser para reuniões rápidas. Eu pego minha mala e atravesso a rua. Eu me hospedo no quarto 7 da pousada Sol de Maré. E toda vez que Dona Carmen me serve um café quentinho, eu lembro que no meio daquela tempestade, eu não apenas perdi um carro, eu encontrei a alma do meu negócio. E percebi que, às vezes, para um CEO de luxo entender o que é hospitalidade, ele precisa ser tratado como um mendigo e ser resgatado por alguém que entende que a decência é o único luxo que realmente importa. E assim, minha gente, a história do terno enlameado e da demissão no mármore virou a base de uma rede de resorts que finalmente era tão rica em coração quanto em dinheiro. E esse é o fim da história. Obrigado.